Boa noite, família Uivos. Relato: caminhoneiro é atacado por lobisomem na BR-232. Olá, Ágata, e boa noite a todos. Me chamo Pedro Lauro de Souza. Tenho 53 anos e sou caminhoneiro. Não sei se alguém vai acreditar em mim. Talvez pensem que eu pirei depois de anos rodando estradas sem dormir direito e vivendo à base de café sem açúcar. Mas o que eu vivi naquela madrugada foi real. Real até demais para o meu gosto. Ainda hoje tenho pesadelos com o barulho das garras no capô e o rosnado abafado que vinha da escuridão. Acordo suando frio, achando que irei ver de novo aqueles olhos amarelos no retrovisor. Isso aconteceu em 2016. Era uma terça-feira, início do mês, quando peguei uma carga de milho em Petrolina, Pernambuco, com destino a Campina Grande, na Paraíba. Era para ser uma viagem tranquila, como tantas outras que já tinha feito naquela BR. O caminhão, um Scania meia-vida, já vinha de dias fazendo barulhos estranhos, mas mesmo assim ainda seguia firme. Eu já estava há quase 5 horas dirigindo direto. E a noite tinha caído fazia tempo. A estrada estava deserta, só eu e o breu do sertão. Parece até poético, se não fosse o terror que estava prestes a acontecer. Lá pelas 2 da manhã, na altura de Custódia, ouvi um estalo alto, vindo da parte traseira do caminhão. Me pareceu um ferro se partindo. Comecei a reduzir e parei no acostamento. Desliguei os faróis e desci com a lanterna na mão. Estava tudo silencioso, tudo calmo. Fui andando devagar até a traseira da carroceria, iluminando os pneus. Pensei que fosse alguma lona solta ou um aro partido. Então me agachei e comecei a olhar. Foi então que ouvi o estalo de novo. E não era do caminhão, era no mato. Um estalo forte e alto, como se um galho muito grosso tivesse quebrado à força. Olhei na direção de onde veio aquele som, e foi aí que eu vi, a uns 30 metros do acostamento. Ágata, os arbustos se moveram como se alguém enorme estivesse abrindo caminho para passar. De repente, 2 olhos grandes e amarelos apareceram para mim. Aquilo brilhava no escuro. E fui pego de surpresa com aquela coisa enorme saindo do mato. Vinha sorrateiro, igual uma onça, mas era 2 vezes maior. Tinha uma pelagem escura, braços longos, o focinho comprido e parecia ser musculoso. Eu fiquei paralisado, olhando aquilo saindo do mato. O bicho se ergueu em 2 patas e soltou um urro muito rouco, que me fez sair do transe. Eu corri desesperadamente e subi na boleia. Tentei ligar o caminhão, mas o lazarento começou a tossir. O motor estava engasgando. E eu, tremendo de medo, olhava pelos vidros, tentando ver para onde a criatura tinha ido. Foi aí que algo mais assustador aconteceu. Aquele lobisomem saltou sobre o capô. Escutei os faróis estourando com impacto. As unhas ou garras rasgavam a lataria como um papel. Ele batia com força, tentando alcançar o para-brisa. Me joguei no banco do passageiro, gritando feito criança. Ágata, foi o maior medo que já senti na vida. Não tenho vergonha de admitir. O lobisomem urrava e rosnava. Aquilo era um demônio vivo. Eu só conseguia gritar por Deus, para ele me livrar daquele bicho. Estava vendo a hora dele conseguir estourar algum vidro ou arrancar uma das portas. Foi quando surgiu um clarão. Por obra divina, outro caminhão na pista. Os faróis altos, buzinando feito louco. Nesse momento, o lobisomem parou e olhou, como se aquilo prendesse sua atenção. Foi aí que ele saltou no chão e correu para o mato numa rapidez que nunca vi. O outro caminhoneiro parou alguns metros adiante e veio correndo, segurando uma lanterna e um revólver. Era um senhor de idade, de cabelos brancos e chapéu de couro. Quando me viu pálido e tremendo, balançou a cabeça e me disse:
Pronto, moço, fique calmo, o pior já passou. Ele pegou você também, não foi? Não sei se é o mesmo lobisomem, rapaz, mas no ano passado, bem aqui nesse trecho, também fui atacado por esse peste. Desde então só ando armado. Onde eu encontrar esse maldito eu meto chumbo. Agatha, eu estava tão passado com o que havia acabado de me acontecer que não conseguia ter reação. Sequer consegui conversar com aquele caminhoneiro, que foi um anjo salvador. Ele me ajudou a ligar o caminhão e me falou para segui-lo até o próximo posto. Chegando lá, ele me recomendou ficar até amanhecer, tomar um banho e tentar dormir. Realmente, eu não tinha condições psicológicas para continuar dirigindo. Na volta, fiz aquele trecho durante o dia, e quando ia começando a escurecer, já encostava num posto. Eu sei o que vi, e sei que se aquele farol tivesse demorado um segundo a mais, hoje meu caminhão estaria abandonado no acostamento, e eu seria só mais uma estatística da criminalidade, ou quem sabe de ataques de onças. Assim como eu, muitos outros caminhoneiros já foram atacados por lobisomens nas estradas do Brasil. Amigos, eu penso que já passou da hora das autoridades começarem a investigar esses ataques. Bom, essa foi a experiência que eu vivi. Boa noite a todos. Relato: lobisomem invadiu a casa da minha tia. Olá, Agatha e inscritos do canal Uivos. Meu nome é Vicente. E irei contar um caso que aconteceu com minha tia Estefânia e minha prima Isadora. Segundo minha tia, foi em 1985, quando ela morou numa vila de Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Na época, o lugar ainda era rodeado por muitas matas, e havia uma olaria que sustentava a maioria dos moradores dali. Tia Estefânia era viúva, mãe de 3 filhos. Arthur e Damião, que trabalhavam com ela nessa olaria, e Isadora, a caçula, que era uma menina muito esperta, de olhos vivos. Eles viviam num casebre feito de madeiras, que foi fornecido pelo dono dessa olaria. Em uma sexta-feira, minha tia voltou do trabalho e, ao chegar em casa, pegou 2 sacolas de feira e chamou Isadora. Vamos, fia, precisamos comprar arroz e velas antes que anoiteça por completo. As duas desceram pela estradinha de terra que dava acesso até o armazém. Tudo parecia normal, estavam acostumadas a fazer aquele caminho. Na volta já estava escuro e elas estavam carregadas com as sacolas, subindo aquela estrada. Quando, de repente, minha prima parou e falou: Mãe, tem alguma coisa ali, olha. Disse minha tia que olhou para a direção onde a Isadora apontou. Tinha algumas árvores que beiravam a estrada e viu 2 pontos vermelhos que brilhavam entre os galhos. Mas ela estava tão cansada que não deu muita importância. Pensou que era vagalumes ou outro bicho inofensivo. Mas não era. Quando as duas caminharam um pouco mais, foram surpreendidas por um lobisomem que saiu do meio dos arbustos. Minha tia o descreveu como uma criatura alta, encurvada, coberta por uma pelagem rala e suja. Os olhos eram muito vermelhos e os dentes salientes, pareciam dentes de javali. Aquela coisa era muito tenebrosa, e o som que ele fazia não era uivo e nem rosnado, era um lamento, misturado com um grito abafado de dor e ódio. Ele cheirava muito mal. Minha tia disse que lhe faltaram as pernas. Desde pequena sempre morou em lugares ermos e nunca tinha visto coisa igual. Nesse momento ela gritou: Corre, Isadora! Elas soltaram as sacolas no chão e correram sem olhar para trás. O lobisomem foi atrás delas, pois elas ouviram seus passos se lançando. A casa parecia nunca chegar e aquela coisa na cola delas. Quando finalmente conseguiram chegar em casa, minha tia trancou a porta e gritava para Isadora ajudar a trancar as janelas. O cachorro que eles criavam e vivia preso nos fundos conseguiu se soltar. Deve ter sentido a presença do lobisomem, pois o cachorro se atracou com aquele monstro e foi horrível a briga deles. Os latidos e gritos de dor foram terríveis. Isadora chorava agarrada no vestido da minha tia. Mas em segundos aquela briga acabou e o lobisomem se atirou contra a porta.
Ágata, não foram 2 pancadas e a porta se abriu. Aliás, se espatifou. Minha tia sempre contava essa história com muito terror, pois foi a pior experiência de sua vida. Ela disse que colocou Isadora atrás dela e aquele bichão ficou parado na porta, olhando para elas e bufando. Nessa hora, minha tia só esperava o pior e só pensava em salvar a filha. Quando o lobisomem deu um passo à frente, entrando na casa, um grito ecoou atrás dele. Sai de cima delas, diabo! Eram meus primos, Arthur e Damião, que estavam chegando do trabalho. Os 2 carregavam 2 enxadas e, mesmo com medo do lobisomem, não pensaram 2 vezes. Partiram para cima do bicho. Segundo meus primos, o bicho tem o couro duro, mas eles bateram quanto puderam nas costas dele. Em certo momento, o lobisomem se lançou contra a janela, estourou no peito e caiu para fora. Meus primos rodearam a casa, mas não alcançaram mais o lobisomem, que se enfiou no mato e sumiu. O que era aquilo, mãe? Eles perguntaram para minha tia, enquanto ela tentava se acalmar e acalmar minha priminha, que estava em estado de choque. De repente, chegaram 4 homens na porta perguntando: o que aconteceu? Ouvimos gritos desde lá de baixo. E Damião respondeu assustado: é lobisomem! O lobisomem invadiu nossa casa! Os homens saíram correndo em direção da onde o lobisomem entrou na mata, enquanto meus primos pegaram pregos, madeiras e martelos para consertar a porta e a janela. Alguns minutos depois, os homens retornaram ofegantes, dizendo que o bicho devia ter ido bem para o meio da mata, pois não ouviram nenhum som estranho. Bom, o restante da noite foi daquele jeito. Ninguém conseguiu dormir. Ficaram muito abalados com tudo aquilo. E também tristes pelo cachorro, que teve a cabeça arrancada. No dia seguinte, meu primo Damião falou com o dono da olaria sobre o ocorrido, que, preocupado, ofereceu outro casebre para eles, mais próximo da olaria. Passado alguns dias, ocorreu um boato que em outra olaria, longe dali, um lobisomem invadiu o galinheiro de um morador, e o cara meteu chumbo no bicho. Pela descrição que rolou, devia ser o mesmo que invadiu a casa da minha tia. E falaram também que o dono da olaria estava desconfiado de um dos funcionários, um velhote caladão e esquisito, que sumiu sem deixar rastro logo após o ocorrido. Ninguém sabia se ele havia ido embora ou morreu por conta dos tiros que levou. Enfim, uns meses depois, minha tia junto com meus primos vieram morar conosco. E foi aí que eu ouvi da boca da minha tia e primos essa história. Me lembro até hoje a maneira como eles contaram, com muito medo e pavor. Esse ataque foi real, aconteceu mesmo, e qualquer um de nós está sujeito a passar pelo mesmo. Obrigada a todos e boa noite. Esses foram os relatos de hoje. Bom, eu concordo plenamente com o caminhoneiro do primeiro relato. Com tantas notícias de aparições de lobisomens nas estradas, caberia sim uma investigação. Já no segundo relato, foi mais uma demonstração que essas feras não têm medo de nada e se aproveitam de qualquer situação para atacar. Bom, amigos, deixe nos comentários a sua opinião sobre esses 2 casos. E não esqueçam de deixar um like também para ajudar o canal Uivos. E o salve dessa sexta-feira vai ser um salve diferente. Vou mandar um grande salve para todos os 5.655 inscritos. Meu muito obrigada a todos vocês que apoiam o meu trabalho, que vê o vídeo até o final, que deixa o like, o hype, os comentários que eu adoro receber e responder. Obrigada também aos que se tornaram membro. Obrigada a todos vocês que de uma forma ou de outra têm me ajudado a manter o canal Uivos vivo aqui no YouTube. E principalmente, obrigada pela amizade. Sem vocês não existe o canal Uivos. Por isso, meu muito obrigada, meus amigos, de coração. Agora me despeço desejando uma noite abençoada, um excelente final de semana a todos vocês, um forte abraço da sua amiga Ágata e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!